Continuando nossa viagem para desvendar a escuridão em Dark, dessa vez a gente tem uns personagens no espaço e tempo, e mais uma vez para ajudar a gente também, eu conto com a Sandra Trabuco Valenzuela, que é professora e fã também da série, para ajudar a gente a entender mais sobre os personagens. Uma das coisas, Sandra, que você fala também nos seus artigos, que está na nossa cara, mas como outras de Dark, a gente não consegue perceber na primeira vista, é essa atmosfera pesada, né? Nenhum dos personagens são felizes, até mesmo as crianças, que são sinônimos de felicidade, né? E tem essa questão também da viagem do tempo. A questão da viagem do tempo, deles viajarem, terem a possibilidade de viajar no tempo e a gente viajar com eles, traz essa questão de fragmentação, da crise da identidade nos personagens? Sem dúvida. Eles são personagens fragmentados, indecisos, eles são personagens muito infelizes, porque eles tentam o tempo todo, compreender-se, achar seu espaço no mundo e tal, e eles não conseguem, porque eles estão perdidos dentro de não só do labirinto de Vinden, mas também no seu próprio labirinto interior. Por quê? Porque eles estão ali no emaranhado, né? Eles estão no emaranhado e não conseguem sair disso. Nós podemos observar que nem as crianças são felizes, não só pela questão da dificuldade de sequestro, de ter uma vida difícil, não é isso, não. Eles não têm. Você percebe que um relacionamento com os pais é complicado, não que na vida real seja tudo muito fácil, não é, mas assim, a forma como os relacionamentos se estabelecem em Dark são absolutamente caóticos, o tempo todo. Então, é uma coisa que eu sempre costumo dizer, não há nenhum personagem heróico, por exemplo. Né? À primeira vista, talvez Jonas pareça um herói, mas ele não é um herói também. Então, Jonas, Marta, ou enfim, qualquer um desses personagens, o próprio pai que segue em busca do filho, né, o Ulrich, para buscar o filho desaparecido, mas em momento algum nós dizemos, nossa, que herói. Não, né? Eu vi também já muitas pessoas falando, nossa, não gosto de Hannah, mas ela também não é uma vilã, ela sofre tanto quanto todos os outros, então ela simplesmente passa a série inteira tentando ser feliz, né? Então ela tenta um amor, ela é cruel desde o início, né? Quando a gente vê ela criança, ela é cruel, ela denuncia, ela inventa histórias e tudo mais, mas tudo em virtude de sua própria infelicidade, né? Então, é muito interessante a gente tentar desconstruir cada personagem e entender por que ele atua daquela forma, naquele universo, né? Afinal de contas, nós não temos só um Jonas, ou uma Marta, ou uma Hannah, não, eles são plurais, eles são múltiplos, e em cada universo, em cada desses universos paralelos, desses mundos paralelos que nós temos, né, da Tricreta, eles são diferentes também. Muito bem. E apesar de toda essa falta de empatia, no final a gente vê uma atitude bem altruísta, a gente poderia dizer assim, principalmente com relação a Jonas e Marta, porque bem como lembrou o Michel, que é do Série Maníacos, lendo um comentário em um vídeo dele, o filho de Tannhaus precisa de Marta e de Jonas para não sofrer o acidente. O Jonas e a Marta precisam que ele sofra o acidente para eles existirem. Então, Dark sendo resolvido com um paradoxo para variar. Então, veja, eles decidiram não existir para que o mundo real realmente exista. Então, essa visão é bem altruísta. E o que é que mudou, então, até o final da terceira temporada, na visão deles, principalmente? Bom, primeiramente, o Jonas, desde o início, quando ele entende que ele está num mundo que não corresponde a ele, ou seja, que ele está num nó, que ele está num labirinto, e ele, desde o início, ele quer resolver o problema, ele só não sabe como, né? Então, todas essas viagens no tempo que ele empreende, nada mais é do que para solucionar
e resolver essa questão. Ele tem essa ilusão e, portanto, ele vai acreditando, ele ouve a todos e tenta resolver da melhor forma, tentando manter os mundos. Quando acontece, quando ele finalmente ele encontra o mundo de Eva e ele entende que existe um outro mundo paralelo em que Eva, que é exatamente o contrário, né? Porque ele entende o mundo de Adão deveria, digamos, exterminar, acabar com esse nó e, consequentemente, desde o início, é provável que Jonas, tanto é que eu disse isso, não me lembro se foi nesse artigo, mas num artigo do Correio Brasiliense, que foi lançado antes mesmo da terceira temporada, eu digo que Jonas vai se sacrificar. Sim, porque ele quer resolver o problema da divisão, desse descaminho que as histórias tomaram. Mas Eva, em seu mundo, ela quer simplesmente manter seus filhos. Ela quer manter essa continuidade de alguma forma. Quando no final já o Adam vai matá-la e ele simplesmente tira as balas e faz tudo diferente, ele já sabe que ele precisa fazer diferente e que não é aquilo que precisa ser feito para resolver a questão do nó, né? E a Eva espera ser morta. Por quê? Porque quando ela é morta, tudo se reinicia. Todo o processo da triqueta, aquele símbolo do infinito que vai e volta em infinitos ciclos, quando isso é cortado, você já sabe que tem alguma forma de resolver. E que essa forma vamos deixar os dois mundos, vamos quebrar essa, digamos, essa continuidade, né, desse eterno retorno, vamos fazer diferente. E o que foi feito diferente? Jonas e Marta decidem descobrir onde tudo começou, onde é a origem desse lapso, né? Porque, como eles sempre falam, eles são uma falha na Matrix. Então, eles precisam descobrir onde teve início essa falha da Matrix, né? Então, nesse momento, eles decidem, bom, então vamos extinguir tudo. E eles têm um diálogo belíssimo, é um diálogo exemplar, escrito divinamente, em que eles dois discutem, em que o Jonas do mundo de Adão e a Marta do mundo da Eva, ou seja, de mundos que vão deixar de existir, discutem e chegam a um acordo. Não, nós não vamos mais existir, mas tudo tem que voltar aos eixos para que o mundo prossiga. Por quê? Porque se o mundo prosseguir, não vem o apocalipse. A questão é do apocalipse também, né? Esse apocalipse não vai acontecer. Então, eles se sacrificam o seu amor e vão adiante. E a ideia é que, se o filho de Tannhaus não morrer na ponte, junto com sua família, o professor deixa de buscar incessantemente a solução de como viajar no tempo. E aí a falha da Matrix também é resolvida e já não acontece. Também teve outra coisa muito comentada, muito requisitada também pelos nossos seguidores, que foi aquela cena depois que eles estavam lá no buraco de minhoca e vão parar num vórtex, né? Como é que a gente poderia interpretar aquela cena? Vocês lembram que é um corredor, eles estão na Matrix, eles entram na Matrix, inclusive é uma citação muito clara, a Matrix, as roupas de Eva, por exemplo, são a própria Matrix e tal, mas vamos pensar que eles entram naquele espaço, não é? Só que aquele espaço nada mais é o centro da triquetra. Eles estão lá, só que eles se perdem nesse núcleo da triqueta. Lembra que eles começam a caminhar e do lado aparecem todas aquelas luzes, né? Mas eles estão no olho do furacão, não exatamente no vórtice, certo? Então, como eles estão no olho do furacão, eles conseguem enxergar a luz com claridade, ou seja, eles conseguem ter a visão realmente do que acontece nos mundos, a ponto de que os dois vão caminhando de costas e se encontram e se chocam. Por quê? Porque cada um vem de um seu mundo. E quando eles se viram um para o outro, eles encontram o terceiro caminho, que é o mundo de origem, não é? Que eles têm esse relacionamento, eles se lembram, inclusive eles se veem, eles veem um ao outro criança. Né? É o momento da intersecção e que é muito curioso que fique num armário. O armário, a gente sabe que armários, árvores mágicas e tudo mais, elas guardam a relação com o mundo, é o mundo de passagem. Eles estão, na verdade, num entre lugares, que é o quê? É um lugar nenhum, é o centro da triqueta. Então, quando a ideia, se vocês lembrem Nárnia, pessoas entravam no armário e iam para o outro mundo. Em Once Upon a Time, como é que Emma viaja para o mundo de presente?
através de um armário feito de uma árvore mágica. Esse espaço, portanto, que eles estão bem no olho do furacão, espaço de tranquilidade, e o vórtex no entorno. E então, eles conseguem ter a calma e a visão do mundo onde eles vão, né? Eles conseguem ter a calma da análise, certo? Perfeito, perfeito. É uma boa análise, realmente, foi uma coisa bem requisitada. Eu agora acho que compreendi essa cena mesmo, porque ficou muito em dúvida. E outra coisa também que levantou bastante discussão foi com relação à descoberta da Cláudia. Porque muita gente discutiu, né, ficou bem claro, sobre uma ótica de roteiro. Aquilo foi uma falha de não ter mostrado como ela descobriu, ou a série já nos mostrou e a gente ainda não conseguiu capturar isso? Bom, a série mostrou pra gente a Cláudia desde lá da primeira temporada, ela viaja no tempo o tempo todo. Ela procura o tempo todo resolver como, né? Como ela vai acabar com esse problema dessa confusão labiríntica do tempo e espaço. Então, ao longo da narrativa, ela é que vai costurando. Nós vemos Cláudia de forma tão recorrente que a gente fala, lá vai ela de novo, mas por que ela apareceu aqui? E ela aparece de novo, e de novo, e de novo. É desnecessário mostrar o momento em que ela descobre. Ela foi tirando conclusões. Nós temos alguns viajantes no tempo que são recorrentes. Além de Cláudia, temos Jonas e Noah. Mas a gente percebe que tanto Jonas como Noah, eles estão perdidos nessa viagem. Eles estão tentando encontrar soluções para esse nó, né? Mas eles estão perdidos no labirinto. Ela não. Vamos lembrar, Cláudia é mostrada como uma mulher inteligentíssima, a ponto dela ser, lá nos anos 80, quando ainda a mulher não tinha toda essa visibilidade dentro da sociedade, né? Que é esse respeito pela mulher que se tem hoje, em que a mulher toma seu espaço dentro da sociedade, do mundo do trabalho e tudo mais, ela ganha, ela recebe por mérito a chefia da usina nuclear, por sua inteligência, por sua capacidade, por seu empenho e tudo mais, por sua capacidade de trabalho. E é ela que vai entender que há algum problema, que há um nó que precisa ser resolvido. A gente chega a ver, de novo, o 5º episódio da 3ª temporada é muito importante, porque tem toda a explicação científica, e ainda nós vemos a Cláudia matando a própria Cláudia, que é o momento em que Cláudia velha explica para a Cláudia do mundo de Adam que ela precisa matar a Cláudia do mundo da Eva. É muito intrincado e é muito interessante, né? Então, a Cláudia do mundo de Adam, ela mata a Cláudia da Eva, assume sua posição e ela consegue, porque ela se faz passar pela Cláudia do mundo da Eva, então ela consegue, ela é o que a gente chama dentro das narrativas de fio condutor. Então ela consegue viajar por todos os espaços e pelos 3 mundos. Vamos lembrar que Jonas do mundo do Adam tem dificuldades, ele é morto no mundo de Eva. Cláudia não. Então ela é uma sobrevivente, ela é uma stalker que passa pelos mundos proibidos e consegue alinhavar tudo isso. Ela desde o início conta para nós que ela vai resolver o problema. A narrativa nos conta isso. Portanto, quando eu ouço, mas não foi errado no roteiro. Não. Basta você assistir novamente que você vai entender. A personagem Cláudia vai sendo pouco a pouco construída, episódio a episódio. Tanto é que ela diz que ela já viu isso e já passou pelo mesmo lugar inúmeras vezes. Você se lembra? Pensa lá. Jonas sempre acorda em sua cama, é exaltado, como se lhe faltasse o ar. Vamos lá. Essa é apenas uma visão de uma das vezes em algum desses mundos paralelos. Quantos mundos paralelos existiram? Será que há mais? Não dá para saber. É um contínuo que se repete infinitamente. Então, em que momento que o Jonas acorda? Não dá para saber. Certo? Perfeito, professor. Uma verdadeira aula sobre Dark. Agora parece que a gente nem assistiu ao episódio com tantas coisinhas que ficam. Agora ficou
tudo mais claro, né? Mas assim, só para finalizar essa parte, eu queria saber, você vê sob outra ótica, claro, a questão do banho, né? Mas muita gente utiliza o humor ali, inclusive surgiu até a hashtag Jonas toma banho, mas ali representa outras coisas também, né? Vamos pensar, gente, que são personagens que estão vivendo num labirinto em que eles estão prestes a ir para o apocalipse. Eles têm o medo do apocalipse. Então, a questão do banho, vamos pensar assim, ó, a questão do banho para eles é secundária. Então, tem coerência dentro da narrativa o fato deles não tomarem banho, porque eles estão preocupados com o apocalipse, tá? Ah, porque eles poderiam tomar? Poderiam. Só que aí eles ficariam limpinhos, eles ficariam muito agradáveis. Vamos observar os atores. Os atores, eles têm um rosto bonito e tudo mais. O fato deles estarem sujos fazem com que nós tenhamos certa repulsa com relação aos personagens. E isso nos distancia, ou seja, aquela empatia que nós não devemos ter com aqueles personagens é garantida. Tanto é que no último episódio, lá no final, como é que estão todos os personagens sentados à mesa? Todos estão lindos, de banho tomado, perfumados, estão todos muito bem, porque aqueles personagens são do mundo de origem, portanto eles são do mundo real, e eles sim podem nos despertar empatia. Os outros personagens, não é pra gente se apegar a nenhum deles. Por quê? Porque nenhum deles existe. Eles são de um mundo que é uma falha na Matrix. Então tanto faz se eles tomam banho ou não. Certo? Certíssimo. Uma falha na Matrix na nossa cabeça foi o easter egg que eles deixaram do personagem Ruler, daquele olho. Muito embora a gente saiba, né, que é um recurso muito utilizado, mas a sua teoria com relação àquilo... Do easter egg. Onde é que se resolvem os problemas? No mundo de origem. Essa característica, né, de colocar alguns elementos distratores foi inventada pelo Hitchcock, né? Coisas para desviar a nossa atenção e a gente achar que aquele personagem está escondendo alguma coisa. Não, não. Na verdade era um elemento distrator. Estávamos aí, todos estavam muito pendentes, né? Pensando no que poderia ter acontecido com o olho dele, mas logo lá no primeiro episódio ele já aparece com tapa-olho. E em nenhum momento é explicado por quê. Ele é um policial. O que acontece com o policial ali? No caso, ele não consegue investigar porque ele não vai enxergar nunca a realidade. E quando ele vai para o outro mundo, ele não tem um braço. Isso significa o quê? Que ele nunca vai poder o ato de fazer. Gente, não é real, tá? Não estou falando da realidade, eu estou falando de uma construção ficcional. É claro que uma pessoa que não tem um braço vai poder fazer as coisas e tudo mais, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Então, dentro do mundo da ficção, o que está tentando se dizer? Que ele é um personagem que ele nunca consegue estar completo os mundos. Tanto é que no mundo de origem, quando ele volta, dizendo que o olho dele melhorou. Ninguém fala do braço, só fala do olho, que ele tinha alguma coisa no olho. Mas aí ele está completo, tão completo que ele está esperando um filho com a Hannah. Então ele vai ser pai. Vamos lembrar que o Bula, ele é solitário. A gente não sabe nada desse personagem. Ele é um mistério. Cadê pai, mãe? Não tem. Não tem. Então, ele é mesmo um easter egg, ele é um personagem que é um fator de distração, de mistério, né? E que ele consegue ser completo somente no mundo de origem. O que acontece com ele? Pouco importa, porque nos outros mundos que ele tem esses problemas, esses mundos não existem. Então, é muito interessante a gente pensar que esses personagens, nenhum deles foi feito para a existência. Portanto, se eles são irregulares, se eles têm comportamentos estranhos, pouco importa. Por quê? Porque eles estão destinados a desaparecer no final. Perfeito, professora. Muito obrigado por ter contribuído nessa segunda parte da nossa série de 3 vídeos sobre Dark, desvendando a escuridão em Dark. E a gente continua essa discussão no terceiro vídeo.